Então, boa tarde a todos. Retomamos então os nossos estudos a respeito das raízes da teologia da libertação, aquilo que seria a influência do marxismo cultural, do pensamento revolucionário dentro da igreja. No dia de ontem, nós falamos a respeito do Sr. Antônio Gramsci. Hoje gostaríamos de dar um passo a mais e dedicar as palestras de hoje a um grupo bastante influente de pensadores que é popularmente conhecido como a Escola de Frankfurt. O que é a Escola de Frankfurt? Bom, vamos começar historiando a coisa, não é? Vocês se lembram, para fazer o link com o que nós dissemos no dia de ontem, vocês se lembram que a Primeira Guerra Mundial significou uma crise teórica para o marxismo. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, os marxistas esperavam que os trabalhadores se unissem contra os seus opressores. Acontece que os trabalhadores, horror dos horrores, começaram a pegar nas armas para agir uns contra os outros, não é? A Primeira Guerra Mundial significou uma crise teórica para o marxismo. Os trabalhadores deveriam se unir contra os seus opressores e, horror dos horrores, os trabalhadores pegaram nas armas para matar uns aos outros. Então, a grande pergunta era esta: quem alienou? Quem foi que alienou desta forma os trabalhadores? Primeiro, vamos entender aqui o conceito de alienação. Alios, ou seja, é uma outra pessoa. Ou seja, alienar é dar aquilo que é meu para um outro. Então, uma pessoa alienada, não é? Na linguagem marxista, é a pessoa que renunciou aos seus direitos de classe, renunciou aos seus direitos próprios para dar esses direitos a uma outra classe. Então, o trabalhador, não é? Aliena os seus direitos, os direitos que ele adquire com os seus trabalhos, quando, por exemplo, ele sustenta um gordo capitalista com o seu trabalho. Quando ele para de lutar pelos seus direitos de classe, ele está alienado porque ele está servindo a uma outra classe e assim por diante. Então, quem foi que alienou o trabalhador, o proletário? Quem foi que alienou o pobre, na linguagem nossa, para que ele parasse de lutar? A resposta que eles encontraram foi a civilização ocidental. Como é que eles encontraram essa resposta? Essa resposta ela foi encontrada ao mesmo tempo, contemporaneamente, por dois pensadores diferentes. Por um lado, Antônio Gramsci, que nós já vimos, que viu isso enquanto ele estava na União Soviética, não é? Na transição de Lenin para Stalin, ele se deu conta de que havia alguma coisa errada e que a teoria marxista pura e simples não iria funcionar. Era necessário que se colocasse aqui a questão de uma batalha cultural, não é? Ou seja, era necessário que primeiro mudasse a cultura do Ocidente para que se implantasse uma sociedade socialista. Por outro lado, um outro pensador chamado Georg Lukács é um pensador húngaro. Esse pensador húngaro também chegou à mesma conclusão de Gramsci,
Só que ele se reuniu com um rapazinho rico, não é? Que o pai dele tinha uma empresa, Felix Weil. Esse rapaz, Felix Weil, tinha bastante dinheiro e ele achava que a melhor coisa que ele poderia fazer com o dinheiro do seu pai era usar o dinheiro do seu pai para destruir o dinheiro do seu pai, ou seja, destruir o capitalismo. Então, ele pegou o dinheiro e fundou um instituto. Esse instituto inicialmente se chamava Instituto Marx Engels, relativo ao mesmo instituto, o instituto homônimo que havia em Moscou. Mas eles começaram a ver que dava muito na cara esse nome, então criaram um nome mais neutro, que é Instituto para Pesquisa Social, né? Sozialforschung em alemão. E tinha como sede a cidade de Frankfurt. Então, este instituto, né, que nasceu de uma reunião em 1923, onde Felix Weil, Georg Lukács e outros marxistas se reuniram, resolveram criar este instituto com o dinheiro do Felix Weil e de outros doadores, para, então, a partir desse instituto, estudar a civilização. Vejam só a finalidade. Estudar a civilização ocidental e destruí-la. Ou seja, o grande desafio da escola de Frankfurt é esse: quem nos livrará da civilização ocidental? Quem irá nos livrar desta poção mágica, mortífera e pestilenta que é a civilização ocidental? Então, eles se puseram a estudar. Os pensadores principais desta escola, pelo menos os mais conhecidos, né? O mais popular de todos eles foi Herbert Marcuse, mas não era o chefe entre eles. O principal era o Horkheimer, que também tinha como parceiro em alguns escritos o Adorno. Então, Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse são os principais. Mas também existem outros ligados mais diretamente ou menos diretamente a essa escola de Frankfurt, como, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar de Erich Fromm, não é? Não sei se já ouviram falar de Wilhelm Reich, e assim por diante, né? Outros pensadores que têm uma ligação direta ou indireta com a escola de Frankfurt. Um pensador bastante recente e famoso que tem uma ligação indireta com a escola de Frankfurt é o Habermas, não é? Que acho que todo mundo já ouviu falar. O que é interessante é que todo mundo que ouve falar nestes pensadores raramente os associa com o marxismo. Interessante isso. Que a maior parte das pessoas, quando ouve falar de pensadores como Erich Fromm, aqueles que conhecem profundamente sabem que Erich Fromm tem um pensamento marxista. Mas quem ouve superficialmente, Erich Fromm é um psicólogo, não é? Ouve falar da escola de Frankfurt, a escola de Frankfurt, mas num pensamento popular não há essa coisa de que eles sejam marxistas. Por quê? Porque é um marxismo heterodoxo, ou seja, um marxismo que não segue a cartilha própria de Marx, porque é um marxismo que não luta diretamente no campo econômico, é um marxismo que luta no campo cultural. Mas nós vimos que a partir da dissolução do socialismo real com a queda do Muro de Berlim, a batalha é cultural. Ou seja, hoje a coisa é cultural. E aqui que está. A cultura na qual nós vivemos, ela é basicamente revolucionária e nós estamos como um peixe dentro d'água e já não notamos mais que o nosso pensamento ele é marxista, não é? Então, assim como os fundadores da escola de Frankfurt se perguntavam como é que nós podemos nos livrar da cultura ocidental,
Hoje, a pergunta que nós, católicos, precisamos fazer, como é que nós podemos nos livrar do marxismo? Ou seja, como é que... Porque esse negócio é a água na qual nós nadamos, é o ar que nós respiramos. Quando a gente menos suspeita, nós estamos pensando de forma revolucionária. Pois bem, então eu dizia que depois da Primeira Guerra Mundial houve essa crise. Esta crise teve duas respostas mais claras. Primeira resposta diante da crise da Primeira Guerra Mundial. Por que os trabalhadores não se reuniram debaixo da bandeira da luta de classes? A resposta otimista do fascismo. O fascismo é um filho, né, do marxismo. O fascismo dizia: vamos, sim, criar uma sociedade justa, vamos, sim, ter um Estado totalitário, vamos, sim, realizar o paraíso aqui na Terra, todas as coisas que os marxistas queriam. Mas, numa outra bandeira, a bandeira do otimismo nacional, a bandeira do otimismo da raça, a bandeira do otimismo de um retorno a uma cultura primitiva, não é? Do nobre selvagem. Ou seja, existe uma coisa no pensamento de Hitler, que é essa realidade de que o cristianismo abastardou a nobreza da nação alemã. A nação alemã, que Hitler liga diretamente aos antigos gregos romanos, de alguma forma, mas aos verdadeiros gregos, não os gregos efeminados apolíneos da filosofia grega, mas os gregos da tragédia grega, né? Os gregos que eram admirados por Nietzsche. Muito bem. A nação alemã que está ligada àquela herança cultural da Grécia trágica. A nação alemã tem essa nobreza do pagão pré-cristão, a nobreza do bárbaro, a nobreza do homem que rejeita esta civilização racionalista. Onde é que está, de onde foi que Hitler tirou as energias positivas, digamos assim? É exatamente daquilo que nós dizíamos, né? O trabalho do negativo. Então, Hitler admirava muito o pensamento de Nietzsche, que é toda essa realidade do o não racional, o irracional, as forças quitônicas, ou seja, tudo aquilo que é das trevas, que é Baco, não é? O deus dos infernos, do vinho, dos bacanais, da irracionalidade. Então, através disso, do nobre bárbaro, do homem que tem força, do homem que conseguiu se libertar da razão, dos grilhões da racionalidade, né? Aqui, então, Hitler promove nesta bandeira da nação alemã o fato de que, puxa vida, nós iremos conseguir. Nós vamos conseguir produzir esta sociedade se formos fiéis à nossa nacionalidade e à nossa raça. Uma visão extremamente otimista. Uma segunda reação, depois da Primeira Guerra Mundial, foi a reação pessimista da Escola de Frankfurt, que só conseguia ver na civilização ocidental o seu lado negativo, nada de romantismo, de voltarmos às nossas raízes, etc., nada disso. O que eles queriam gerar um trabalho negativo e destruidor completamente. Por isso, se nós tivéssemos que fazer uma comparação, nós poderíamos dizer que a Escola de Frankfurt é uma versão atualizada e secularizada do movimento gnóstico. Qual é o tipo de pensamento gnóstico? O gnóstico, como nós cristãos, o gnóstico olha ao redor e vê que o mundo que nós vivemos não está certo. Nós cristãos também, né? Estamos de acordo nisso. Até aqui,
existe um mal-estar. O nosso mundo não está bem, tem alguma coisa errada. Aí, o segundo passo, diagnóstico, e aí é que vem a diferença. O diagnóstico que nós cristãos damos é que o mundo vai mal porque eu não estou bem e eu preciso me converter. O pecado, não é, está em mim e eu preciso mudar de vida. Esse é o diagnóstico cristão. Vamos pregar para as pessoas se converterem. Quando cada um se der conta que vive no pecado, nós teremos um mundo melhor. Não vamos ter paraíso aqui na Terra, mas pelo menos a gente vai ter um mundo melhorzinho. Mas o diagnóstico dos gnósticos é diferente. Um gnóstico dificilmente irá aceitar que o problema é ele. Nós cristãos olhamos que o mundo não vai bem e dizemos, eu tenho que me converter. O gnóstico olha para o mundo, diz que o mundo não vai bem e diz, o mundo foi mal feito. Os gnósticos antigos, que eram místicos e religiosos, diziam, o mundo foi mal feito por um Deus mau. Existe um Deus bom, espiritual, o Deus da luz, o Deus do bem, que fez as nossas almas, que estão aprisionadas nesse mundo terrível que foi criado por um Deus mau, um demiurgo estúpido, que criou o mundo da matéria. Então, o mundo vai mal porque o mundo está mal feito. Este é o diagnóstico feito pelos gnósticos. O mundo está mal feito. Então, já que o mundo está mal feito, o que é que nós precisamos fazer? Nos libertar desse mundo mal feito. Através do verdadeiro conhecimento da gnose. Ora, a escola de Frankfurt não acredita em demiurgos. Então, como é que eles explicam? O mundo vai mal porque existe um sistema. Este mundo está mal não por causa de mim, não porque eu sou mal. Não. O mundo vai mal não porque eu preciso me converter. O mundo vai mal porque ele está estruturado de forma má. Existe um sistema que precisa cair. Este sistema é a cultura ocidental. A cultura ocidental é que faz com que esse mundo seja mal. Nós precisamos fazer com que ela caia. Se a cultura ocidental cair, vier abaixo, teremos um mundo melhor. Então, a força que a escola de Frankfurt faz é uma força de desconstruir o mundo atual. Não é? Desconstruir o Ocidente, os valores ocidentais. Ela tem uma abordagem absolutamente pessimista do mundo. Nada de otimismos com bandeiras, triunfo e vamos conseguir, e marchas em Nuremberg e companhia limitada como fazia Hitler. Né? O triunfalismo da nação germânica. Nada disso. Nada de triunfalismo. Existe um pessimismo terrível onde eles só conseguem ver algo ruim no mundo. É por isso que então eles criam a chamada teoria crítica. Quando vocês ouvem falar de crítica atualmente, nós que não estudamos tanto o marxismo, quem não estudou tanto o marxismo, imediatamente identifica a teoria crítica, deve ser Kant, né? É um kantismo. Nada disso. Nada disso. Eu durante muito tempo ouvia os padres dizendo, não, você tem que ser mais crítico, nós temos que trabalhar para um pensamento crítico, e não sei o quê. E eu que estudei tanto Kant na minha vida, eu cheguei e disse, não, esse cara tem influência kantiana. Estúpido que eu era porque não tinha estudado os marxistas. Até que finalmente resolvi estudar os marxistas e tenho dedicado mais ou menos os últimos 10 anos de vida a estudar esse negócio aqui. Mas a teoria crítica da escola de Frankfurt é exatamente uma atitude diante da civilização ocidental, onde eu devo criticar e destruir
Compreendem isso? Para a escola de Frankfurt, existe uma ligação direta entre terrorismo, ditadura, terror, todo tipo de violência e civilização. Por que é que este mundo é um mundo de violência, de guerra, de injustiça, de terror? Porque ele é civilizado. Nós precisamos destruir a civilização e o terror desaparecerá. É necessário destruir a civilização para que das suas cinzas brote algo de positivo. Então é o trabalho crítico de destruir tudo. E eles são tão pessimistas e tão críticos que são capazes de ver perversões até nos atos mais simples da vida, como, por exemplo, assobiar. A mania que o ocidental tem de assobiar. Para adorno, por exemplo, quando eu saio assobiando pela rua, o que eu estou fazendo é a minha mentalidade ocidental, ditatorial, que faz com que eu queira dominar a melodia. É o domínio sobre a música. É uma mentalidade doente. Então, compreendem que são homens hipercríticos, pessimistas, que têm uma atitude negativa diante do mundo. O mundo está mal feito, a civilização está mal feita, precisamos destruí-la. Aí você vem e diz, tudo bem, a problemática está bonita, e cadê a solucionática? Não é? Não tem solucionática. Existe somente uma pars destruens. Entendeu? A parte que destrói. O que virá depois brotará automaticamente. Mas isso é típico do marxismo, hein? Por quê? Porque do marxismo, nós vimos ontem, existe esta convicção do poder criativo do mal, do poder criativo do negativo. Destrua e brotará a ordem. Entende? Faça o mal e surgirá o bem. Para qualquer pessoa que ouve um negócio desse, diz, esses caras são loucos. Mas é a demência de quem se recusa a aceitar Deus, a aceitar a verdade, a aceitar as coisas. A coisa realmente é como ela parece ser, é demência. Bom, então vamos ver de forma mais sistemática o que é que nos diz a escola de Frankfurt. Max Horkheimer e Theodor Adorno escreveram um livro chamado A Personalidade Autoritária. Esse livro é importante. A personalidade autoritária, eles fizeram um livro onde eles descrevem que existe uma íntima ligação entre o capitalismo e a sociedade ocidental e o fascismo. Vejam, aqui é que está a alquimia da escola de Frankfurt. Eles conseguiram, por um contorcionismo lógico, um revisionismo histórico, uma série de trapaças intelectuais, eles conseguiram convencer as pessoas que o capitalismo, a civilização ocidental, o cristianismo e tudo aquilo que nós veneramos como aquelas 3 colunas a respeito das quais falava o Papa, né? No Bundestag, na Alemanha, as colunas de Jerusalém, Atenas e Roma, ou seja, a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, eles acham que essa civilização é uma civilização fascista. Vejam, nós sabemos que historicamente, o fascismo nasce
de uma crise do comunismo. Ou seja, o fascismo é um cisma do pensamento comunista. O fascismo é uma revisão do pensamento comunista. Pois bem, estes senhores que fundaram a Escola de Frankfurt, o Instituto para a Pesquisa Social, em 1923, quando Hitler vem ao poder em 1933, fogem todos para a América. Vão para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, os três começam a analisar a sociedade americana e dizer: esta sociedade é tão fascista quanto a sociedade alemã da qual eles fugiram. Primeiro, você já compreende aí que existe uma profunda incoerência biográfica. Se a sociedade americana era tão terrível quanto, por que eles não ficaram na Alemanha? Não é? É mais ou menos como os cubanos que fogem do paraíso de Cuba para o inferno de Miami. Não é? Ou seja, a sociedade americana é tão terrível que os cubanos não têm dúvida nenhuma de enfrentar os tubarões do Caribe para chegar no inferno de Miami. Compreendem? Ou seja, um negócio absolutamente maluco, mas tudo bem. Lá estavam eles gozando da liberdade na América e dizendo que os Estados Unidos era tão fascista quanto. Agora, nós vemos como aqui existe algo que é básico no pensamento marxista revolucionário, ou seja, para eles não existe verdade, o que existe é propaganda. Compreendem? Assim como Hitler, com a bandeira da raça e do nacionalismo, conseguiu fazer a revolução na Alemanha, eles, ao aterrissarem no território americano, começam a enxergar que existe algo que catalisa os sentimentos dos americanos, que é o horror contra o fascismo. Ou seja, quando os americanos vão em guerra contra Hitler, contra o fascismo, contra a ditadura, eles estão aqui expressando um sentimento básico da cultura e da nacionalidade norte-americana naquela época. Os Estados Unidos de hoje é outra coisa, mas é bastante mais matizado. Mas naquela época, essa realidade de lutar pela liberdade, lutar para que contra um governo autoritário, onipresente, que tudo governa, isso estava na veia do americano. Não é? Então esse sentimento antifascista, esse sentimento de oposição a um governo totalitário e intervencionista que tira a liberdade, era algo que estava no sentimento mais profundo da nação americana. Pois bem, eles pegam isso como bandeira para convencer os americanos: vejam, isto que você mais odeia é o que você é. Compreende? Ou seja, eles começam a fazer uma espécie de alquimia, de mudanças, em que eles tentam mostrar para o homem da civilização ocidental, e o suprassumo da civilização ocidental para eles era os Estados Unidos, ou seja, lembrem que eles abominam a civilização ocidental. Então, onde que a civilização ocidental é mais ocidental? Nos Estados Unidos. Então, qual é a sociedade que nós temos que destruir por primeiro? É a americana. Então, eles começam a convencer os próprios americanos de que eles são fascistas. Eles se instalam na academia, se instalam nas universidades americanas, na Universidade de Colômbia, na Universidade de San Diego, na Califórnia, se instalam nas universidades americanas e começam a ensinar aos americanos que eles, americanos, são fascistas. Esta é a tese do livro de Horkheimer e Adorno, A Personalidade Autoritária. Eles criam uma espécie de escala
que eles chamam de F-scale, a escala F, F para fascismo. A sua personalidade, ela é autoritária conforme esta escala F. Você pode medir o grau de fascismo que existe em você. E onde é que estão os traços de fascismo que nós temos? Pois bem, o fascismo se manifesta em você, homem ocidental, quando você valoriza a família. Se manifesta em você, homem ocidental, quando você valoriza a religião. Se manifesta em você, homem ocidental, quando você valoriza a propriedade privada. Quando você valoriza o mercado livre. Quando você valoriza os valores da moral sexual tradicional. Ali está o fascismo. Mas, padre, como é que é possível que uma pessoa que valoriza a família seja fascista? Ora, eles fazem um contorcionismo lógico, um negócio assim que é admirável, a capacidade que eles têm eles deviam trabalhar num circo, né? Eles fazem um contorcionismo lógico para provar que a autoridade paterna do pai, quando o pai exerce uma autoridade sobre os seus filhos, é ali que está sendo fundamentado o princípio de autoridade fascista que depois irá se manifestar no totalitarismo social. Compreendem isso? Por isso, meus senhores, vamos, como eu prometi para vocês, não vamos ficar só na teoria, vamos partir para o nosso dia a dia. Por que é que no Congresso Brasileiro os nossos parlamentares estão preocupadíssimos com o futuro da nação e passam uma lei que proíbe os pais de punirem os seus filhos? Por que é que no dia que um filho telefonar para a polícia dizendo papai deu uma palmada em mim, o camburão junta na porta de casa e leva o pai para a cadeia? Isso chama-se Escola de Frankfurt. É necessário destruir o princípio da autoridade na família. Porque o princípio de autoridade na família irá gerar o fascismo. Então, vejam, compreendam que quando vocês, como padres católicos, começarem a pregar alguma coisa e alguém se levantar e com o dedo em riste acusar você de fascista, você está diante de um espécime da Escola de Frankfurt, entendeu? É essa a realidade. Você está diante do pensamento da Escola de Frankfurt. Nós somos fascistas porque acreditamos num princípio de autoridade. Então é necessário destruir a família. É necessário, então, analisar profundamente esta sociedade ocidental e ver que este fascismo, esse princípio da personalidade autoritária, está ligado intimamente à moral judaico-cristã. Vocês vejam, por exemplo, quando nós ouvimos falar de movimento hippie, de Woodstock, de, Rock in Rio, que seja. Quando nós pensamos nessas realidades, você não pensa em marxismo. Nunca. Para você, no seu mundo mental, o que é que significa o Woodstock, o movimento hippie, Rock in Rio e Companhia Limitada? Isso daqui é o suprassumo da sociedade americana decadente, com o seu capitalismo decadente e imperialista, que leva a sua decadência para todos os quatro cantos da terra, não é isso? Ou seja, os americanos, com a sua sociedade corrompida, leva essa desgraça para o mundo inteiro. Você suspeita
que esses fenômenos foram inoculados na sociedade americana pelos marxistas. Padre, isso é absurdo o que o senhor está dizendo? Muito bem, eu afirmei, cabe a mim então provar. Vamos provar. Os senhores comprem um livro chamado Eros e Civilização. Foi escrito por um senhor chamado Herbert Marcuse. De todos os pensadores da escola de Frankfurt, é o mais conhecido. Marcuse escreveu esse livro na década de 50. Portanto, nós estamos bem longe de Woodstock, ok? Nós estamos bem longe da revolução sexual, estamos bem longe da revolução hippie, estamos bem longe das campanhas pacifistas do Vietnã. Estamos pelo menos de 15 a 20 anos de distância. Estamos de acordo? Muito bem. Ora, nesse livro, Marcuse traça com toda clareza o programa da Revolução Hippie, de Woodstock, do pacifismo e Companhia Limitada. Você vai dizer, Padre Paulo, o senhor é um teórico da conspiração. O senhor acha que tudo foi conspirado e foi... Mas, pera lá, como teórico da conspiração, meu irmão? O cara 20 anos antes diz, vou fazer. Quando 20 anos depois o negócio acontece, eu não tenho por que não ver uma relação de causa e efeito. Ele entra nas universidades americanas com aquela tese, quando 20 anos depois os próprios universitários americanos estão fazendo aquilo que ele previu, é evidente que houve alguém por trás disso. Mas não, nós fomos educados a pensar que os movimentos hippies de revolução sexual, etc. e tal, são fruto, não é? São o fruto maduro da decadência americana. Ou seja, a sociedade americana repressora iria necessariamente decair. Vamos analisar qual é a tese que está em Eros e Civilização. Marcuse, em Eros e Civilização, faz um casamento entre Freud e Marx. E esse casamento consiste no seguinte. Vejam a leitura que ele faz. O americano é puritano, porque ele tem uma moral sexual cristã tradicional. Ora, ele reprime o sexo. Qual é a consequência lógica de uma pessoa que reprime o sexo? É que ela fica agressiva. E é por isso que o americano gosta de fazer guerras. Isto é muito oportuno para o sistema capitalista, porque o sistema capitalista necessita de mercado. Então ele faz guerras para conquistar novos mercados e assim imperialisticamente ir conquistando o mundo. Então, o que acontece é isso. O que acontece com o imperialismo americano é que a sexualidade, a repressão sexual, é que mantém o sistema capitalista de pé. Compreendem isso? O homem americano, o homem heterossexual, de casamento monogâmico, de moral cristã tradicional, ele está reprimindo a sua sexualidade. Ele gostaria de fazer sexo, ele gostaria de sexo livre, ele gostaria de fazer muita coisa, mas o sistema opressor, a cultura ocidental o reprime com a ética judaico-cristã. A ética judaico-cristã ela é castradora, ela castra a pessoa vira uma panela de pressão e então porque ela não exerce a sexualidade, ela se torna agressiva. E ao se tornar agressiva, ela faz guerra. E ao fazer guerra, ela conquista novos mercados. E ao conquistar novos mercados, ela mantém
o capitalismo de pé. E, por isso, atrasa a implantação da sociedade perfeita, maravilhosa, que nós, marxistas, queremos implantar nesse mundo. Portanto, existe uma relação direta de causa e efeito. Nós precisamos, então, fazer com que esse homem ocidental, puritano e reprimido, faça sexo. Surge, então, o lema de Marcuse: faça amor, não faça sexo. Não faça guerra, perdão. Desculpem. Surge o lema de Marcuse: faça amor, não faça guerra. Vocês já ouviram a palavra paz e amor, bicho? Paz e amor, bicho, quer dizer isso. Amor é sexo. Sexo livre. Revolução sexual. Transe. E não faça guerra. Paz. Então a revolução hippie é fruto direto do pensamento de Marcuse, que convenceu Marcuse e toda uma caterva de gente que o ajudou a fazer isso, né? Porque é evidente que ele não fez isso sozinho. Mas brota do pensamento dele que é necessário que os jovens americanos façam sexo. E ao fazer sexo, eles vão então se tornar pacifistas e não vão querer fazer guerra. E cairá o sistema americano. Cairá o sistema capitalista. Aplicando a nossa vida, que parece muito distante, década de 70, não sei lá o quê. Os senhores compreendem por que é que os marxistas dentro da igreja precisam desesperadamente que vocês não vivam o celibato? Entendem? Por que é que esses caras não nos deixam em paz para viver o celibato que nós queremos viver? Meu irmão, você quer casar? Seja feliz. Você quer transar? Seja feliz. Entende? Você é heterossexual e quer ter 10 mulheres, que as tenha. Você é homossexual e quer ter uma vida devassa, que a tenha. Mas me deixe em paz vivendo o meu celibato. O que é que você tem que se meter comigo? Entende? O cara é louco, pagão, não crê na moral cristã, não está nem aí. Mas quem é que está te impedindo de ser devasso e maluco? Seja. Me deixe em paz na minha igreja, eu quero ser casto, boa noite. Mas não. Eles fazem toda uma pândega, eles fazem uma arruaça em cima do celibato sacerdotal, para mostrar que o celibato tem que estar a ferro e fogo, o celibato tem que estar ligado a alguma espécie de patologia. Então eles querem convencer-nos de que o celibato não é bom, para que nós paremos de viver o celibato e vivamos uma vida devassa. Por quê? Porque eles acham que no momento em que você parar de viver o celibato, você deixará de sustentar o imperialismo romano. Romano. No caso nosso de igreja, o imperialismo romano. Não americano. Claro que é o mesmo sistema. Entende? Eles identificam a opressão romana, católica, etc., etc., com o mesmo sistema americano. Mas nós, católicos, não é? Temos um sistema espiritual dentro da religião, que é, digamos assim, o paralelo do sistema econômico americano. Assim como o sistema econômico americano vive de imperialismo, o sistema espiritual romano vive de imperialismo também. O sistema romano vive de oprimir os povos e romanizá-los, onde, então, por interesses pérfidos, não é? O Papa
e a sua caterva de padres conservadores, vive para oprimir os povos, impor a eles uma ortodoxia doutrinal. E esta guerra que os padres fazem, querendo impor ortodoxia doutrinal, está diretamente ligada com a repressão sexual do celibato. Faça cair o celibato e você faz cair a ortodoxia doutrinal. Agora, de uma certa forma, eles têm razão. Eles não têm razão, mas eles têm razões. Deixa eu dizer o quê? Existe uma verdade que é a seguinte, isso é uma verdade espiritual. Se você não vive como pensa, vai terminar pensando como vive. Então, de fato, se você, vamos supor, estuda o catecismo da Igreja Católica, você estuda a doutrina da Igreja Católica, você é muito ortodoxo, mas você não consegue viver uma vida virtuosa. Um dia você vai na balada, outro dia você sai com a menina, outro dia você transa com ela, e depois você vai num site pornográfico, aí depois você se masturba, aí depois você faz isso e aquilo, etc, etc. Você vai aprontando. Você apronta na sua vida sexual. O que acontece é o seguinte, ou você muda a sua vida, ou você vai terminar pensando como você vive. Isto é verdade biográfica na vida de muitos padres. Os padres recebem... Como é que esse pessoal consegue tantos seguidores? É assim. O movimento de esquerda dentro da Igreja Católica vive de parasitar as vocações alheias. Vejam, eles não têm uma vocação sequer. Jamais, raramente, é quase assim uma mosca branca, raramente um rapaz entra no seminário sendo de esquerda. Quem entra no seminário é conservador naturalmente. Os rapazes que entram no seminário são bons, bem-intencionados, querem viver o celibato, querem ser fiéis ao Papa, querem viver a Igreja tal qual ela é. E essa é a razão pela qual tem tanto sucesso, não é? As dioceses, as congregações e os seminários que têm um perfil mais conservador. Por que é que, por exemplo, congregações femininas que abandonaram o hábito e se tornaram libertárias estão morrendo e não tem ninguém no noviciado, enquanto outras congregações que têm o hábito, que continuam tendo uma doutrina cristã, que continuam tendo um segmento normal da vida de adoração eucarística, de terço, etc., etc., estão coalhados de vocações. Por quê? Porque é o natural. Quando uma pessoa pensa na vida sacerdotal e religiosa, pensa em alguma coisa num quadro mais tradicional. Mas acontece então a sedução, em que seja no seminário, ou quando o seminário daquela diocese é bom, não tem problema. Se o seminário foi bom e formou o seminarista de forma decente, não tem problema. Depois que ele sai do seminário, a gente perverte ele uma vez que ele já é ordenado, não é? E como é que acontece essa perversão? Não acontece através de silogismos. A perversão, ela acontece na prática, pela sedução do mundo. Ou seja, você é ordenado padre, vai se confessar com um colega padre. E ele diz, não, mas não seja tão duro com você. Deus perdoa. É normal. Deus é o Deus da vida. Deus criou o sexo. Por que é que você fica reprimindo aquilo que Deus criou e demonizando aquilo que não tem nada a ver? Deus vai perdoar. Aliás, o inferno nem existe. Porque Deus é amor. Você acha que Deus vai condenar alguém para o inferno? Então, a partir disso, a brecha está aberta. E aquele padre que antes era católico, ortodoxo, ensinava o catecismo, etc., etc., a partir desse princípio de aparente e falsa misericórdia,
irá caindo de abismo em abismo, até que finalmente ele terminará pensando como ele vive. Então vejam que a escola de Frankfurt, ela não tem razão, mas ela tem razões, ou seja, de fato existe alguma coisa, existe algo, existe uma ligação entre a sexualidade, a vida moral e o pensamento, o que eles chamam de ideologia, que para nós é a doutrina da fé. Existe uma ligação. Mas não é essa ligação que eles dizem. Não é uma ligação de causa e efeito, no sentido de que porque eu reprimo a minha sexualidade, então eu sou ortodoxo. Não é isso. As duas coisas estão ligadas, mas não é causa e efeito. Estão ligadas porque nós somos um todo e não é possível você ficar a vida inteira claudicando com uma perna só. Não é? Então, dentro daquilo que é o pensamento da escola de Frankfurt, existe uma necessidade imperiosa, premente, urgente, de se mudar a cultura ocidental. O que eu abordei nessa palestra aqui foi, sobretudo, esta realidade da sexualidade. Você mudando a sexualidade, você mudando a forma de a pessoa se comportar sexualmente, você está impondo um novo padrão e você vai fazer com que as coisas fiquem muito mais fáceis para implantar a sociedade socialista. O que é que nós podemos dizer disso tudo? Bom, em primeiro lugar, não é verdade que ao destruir a moral sexual, eles criem uma sociedade melhor. Isso simplesmente não é verdade. Isto poderia talvez enganar os jovens da década de 70. Na década de 70, os jovens, para conseguir transgredir as regras morais sexuais que eles receberam dos pais, né? Porque os pais deles eram pais tradicionais, conservadores, que educaram aqueles jovens num sistema rígido de moralidade, muito bem. Para que aqueles jovens da década de 70 conseguissem transgredir os tabus sexuais, assim, eu estou usando a linguagem deles, né? Ou, melhor ainda, vamos usar a nossa linguagem, para que aqueles jovens da década de 70 conseguissem violentar a própria consciência, eles precisavam de doses altíssimas de maconha, de cocaína e de tantas coisas. Eles precisavam das drogas para viajar e conseguir fazer sexo. Porque eles tinham sido educados numa moral cristã, conservadora. Acontece que esses tempos já passaram. Nós somos os filhos ou os netos de Woodstock. Entendeu? Hoje, vovô é que é maconheiro. Entende? Vovô é que usa cabelo comprido, é tatuado, gosta dos Beatles e é aberto. O neto, muitas vezes, isso não é regra, é evidente que isso não é regra absoluta, mas muitas vezes o neto já está vendo o mundo horroroso criado pelo seu avô e rejeita esse mundo e quer entrar no seminário para consertar alguma coisa. Por quê? Porque já não aguenta mais o vazio da existência. Porque se antigamente, se há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o sujeito precisava de maconha para ter relações sexuais de forma promíscua, hoje, um adolescente de 12 anos já faz muito mais do que ele fazia. Hoje, os nossos jovens já foram ao fundo do poço, já estão no fundo do poço. Para a gente ter uma noção real do mundo em que nós estamos, hoje nós temos um fenômeno
nunca visto na história da humanidade, que é de crianças deprimidas. Isso não existia. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes são jogados tão cedo numa série de experiências prazerosas que já, desde cedo, entram no mundo da frustração de que o prazer não responde à sede de sentido de vida que lhes é peculiar. Então, o que nós vemos hoje, o fenômeno de um renascimento de um movimento que ainda não é muito articulado, mas essa sensação difusa de que os jovens estão ficando mais conservadores é algo de real. É real. Os jovens, hoje em dia, é muito mais fácil você encontrar um bispo de manga de camisa e anel de tucum e um seminarista de batina e sobrepeliz de renda. Há 40 anos atrás era o inverso. É que o seminarista de ontem é o bispo de hoje. Entende? Então, nós temos esse fenômeno de que na igreja a geração mais jovem ela é estranhamente mais conservadora do que a geração que está no poder. E é isso que nos dá esperança. Hoje, nós temos um Papa que enxerga perfeitamente essa situação. O Papa Bento XVI, muita gente se pergunta, por que o Papa não faz alguma coisa com alguns bispos que são infiéis? Vejam, eu não quero aqui falar mal de bispos, tá? Porque não é isso, não vou aqui condenar os bispos em geral, colocar todos num saco só e condená-los. Não, existem bispos bons, muito bons. Não é? Agora acontece que existem também alguns bispos que não honram a camisa, né? Que não honram a cátedra que lhes foi dada. Isso infelizmente existe. Muito bem, por que o Papa não faz nada? Por uma razão muito simples. Ele sabe muito bem que que as pessoas não se movem por decreto. E que não adianta ele ficar lutando agora com toda uma geração que está ali no meio, atrapalhando as coisas. O que é que o Papa está fazendo? Está passando por cima da cabeça de uma geração inteira e aterrissando nos jovens. E está fazendo isso através da internet. Hoje, nós temos acesso ao pensamento do Papa. Hoje, o jovem pode ser fiel ao pensamento do Papa. Hoje não adianta o pároco dizer, não é assim. Você vê as fotos na internet e diz, é assim sim, o Papa está fazendo. Entende? Ou seja, enquanto antigamente nós não tínhamos acesso a Roma, enquanto os decretos romanos se perdiam no meio do Atlântico, quando chegavam aqui no Brasil já estavam completamente aguados e com um significado mudado. Hoje, o jovem tem acesso direto ao Papa. E a esperança para a igreja, no futuro, é esta geração. Nós iremos ver, ao longo destas palestras, que é necessário, porém, que, além de boa vontade, nós tenhamos também estratégia. É necessário que a gente saiba que é necessário ter estratégia e paciência histórica para chegar em algum lugar com aquilo que é a necessária, entendam bem a palavra, reforma da igreja. Ou seja, a igreja precisa voltar às suas fontes, precisa voltar à sua identidade verdadeira, precisa compreender que nós estamos infiltrados por uma série de mentalidades e estamos no meio de uma batalha cultural terrível. Vocês estão vendo claramente
de onde vem a mentalidade que nós vivemos dentro da igreja? Vocês veem claramente que a coisa foi formada por uma mentalidade muito alheia ao cristianismo e que, no entanto, está fazendo cabeças dentro da igreja e criando uma série de confusões dentro da igreja. Como é que nós podemos fazer para reverter tudo isso? Calma, não vou tratar disso agora nessa palestra. Por enquanto, nós estamos na primeira fase. A primeira fase é de explicar ao doente que ele está doente e por que ele está doente. Estamos no diagnóstico, não estamos ainda na terapia, não é? Estamos no diagnóstico vendo como é que, sem perceber, nós somos, sim, gramscianos e somos, sim, frankfurtianos, de alguma forma inconsciente. E que essa realidade está dentro da igreja e está criando uma doença generalizada. Por quê? Porque estamos sendo sabotados por um pensamento alheio ao cristianismo. Essa é a ideia fundamental que eu estou transmitindo para vocês, né, nessas primeiras palestras. Depois do diagnóstico, quem sabe, né, conseguiremos traçar o caminho de uma terapia para essa doença e assim sair do abismo no qual nós nos precipitamos.